Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um prazer estar novamente com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça-feira, às 20h30, fica gravado. Vocês podem acessar aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, os links aí abaixo. Hoje nós vamos falar dos laços espirituais, de família. E existem algumas questões muito interessantes que, com certeza, interessam a vocês. Na vida espiritual, os laços se perdem, mães e filhos, pessoas que se amam, se afastam quando voltam para a vida espiritual. Qual é a perspectiva do espírito que voltou para a vida espiritual? Ele ainda se vê ligado à família? Pode alguém que desencarnou voltar a encarnar na mesma família que ainda está aqui? Pode, por exemplo, um casal perder um filho num acidente e, anos depois, essa mulher engravida de novo e esse filho voltar? É possível isso? Ele pode voltar também como um neto? Pode mesmo o filho voltar na família, reencarnado novamente? E os casamentos, como são vistos do ponto de vista espiritual, a união de dois seres? Existe uma classificação muito interessante. Nós vamos tratar desses assuntos hoje, nessa nossa conversa de hoje. Então, para tudo, gente, existe um planejamento reencarnatório. No estado errante, ou seja, espírito na vida espiritual, o espírito escolhe o gênero de provas pela quais vai passar. Vocês sabiam disso? Quando o espírito tem uma certa lucidez. Quando ele não tem muita lucidez, infelizmente muitos desencarnados na Terra estão nessa situação, ele não tem condições de escolher nada. Ele ainda está revoltado e ele está lá muitas vezes sofrendo, ou dormindo, ou alucinado. Então, nesses casos, existe um grupo que reencarna esse espírito e planeja para ele a vida dele, o que ele precisa. Mas quem já tem uma certa lucidez participa do seu planejamento. E se há uma coisa que nós escolhemos, é o gênero de provas, as dificuldades pelas quais nós vamos passar. Sabiam disso? Aí alguém vai dizer, eu não escolhi passar o que eu estou passando, não. Escolheu sim, viu? O acaso, propriamente dito, não pode entrar nas nossas cogitações. Emmanuel fala isso na obra O Consolador. Então, na questão 86, nessa obra O Consolador, é feita uma pergunta. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espiritista cristão? O Emmanuel vai responder, o acaso, propriamente considerado, não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. O que Emmanuel está respondendo? Olha, o acaso não pode entrar não pode ser considerado por vocês que já têm um nível de conhecimento, que já são espíritas. Não existe acaso, né? E ele vai continuar. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da redenção própria com vistas ao passado delituoso. E no que se refere aos desvios e erros do presente, melhor que ninguém a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Ou seja, do lado de lá, o espírito tem completa consciência do que ele errou, do que ele fez de errado na vida passada. E ele sabe que ele tem que resgatar. Existe uma necessidade, pela lei de Deus, de que o espírito passe pelas mesmas situações que ele criou, para ele gravar nele o quanto aquilo prejudicou outros e para que ele não repita aquele erro. E ele tem que passar por essas coisas também, porque tudo fica gravado no corpo espiritual e no corpo mental. E, de certa forma, passar por aquelas situações difíceis que ele gerou no passado e vencer essas situações é como se fosse um alívio para o espírito. Tá bem? Então,
existe a questão do destino e o livre-arbítrio. Vamos deixar claro uma coisa. Nós temos o livre-arbítrio com relação às questões morais. Tudo o que diz respeito ao lado moral, nós escolhemos. Ninguém se suicida porque estava no destino da pessoa. Não existe isso. É porque a pessoa quis e vai sofrer as consequências disso. Ninguém mata outra pessoa porque estava no destino. Não. A pessoa fez porque quis. Não estava planejado isso. E ela vai sofrer as consequências disso. Então, tudo que diz respeito ao lado moral não está definido. Agora, a natureza da morte, isso foi definido. Um planejamento. A família que você vai nascer, isso foi definido. As pessoas que você vai reencontrar numa determinada encarnação, isso está definido. Até a questão de atração marido e mulher, de certa forma, as situações vão acontecer para cumprir uma programação de reencontro de dois seres. E, normalmente, marido e mulher, na maior parte dos casos, são seres que planejaram se reencontrar aqui. Nós vamos ver isso já já na questão dos tipos de casamento. Então, destino e livre-arbítrio, né? Eu vou ler aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, uma resposta que os Espíritos dão. Observe-se, entretanto, que o Espírito escolhe o gênero de provas. O Espírito escolhe as suas provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e, frequentemente, de suas próprias ações. Somente os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Vou falar de novo. Somente os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. As pequenas coisas não estão previstas. É o dia a dia, decisões. Toda hora nós usamos o nosso livre-arbítrio. Mas os grandes acontecimentos, que grandes acontecimentos? A natureza da nossa morte, como nós vamos morrer, isso está previsto, né? Quem nós vamos reencontrar, isso está previsto. É um grande acontecimento. Onde nós vamos nascer, em que situação nós vamos nascer, se nós vamos morrer cedo, morrer mais tarde, com quem nós vamos casar, se é que nós vamos casar ou não, né? Isso tudo são acontecimentos muito importantes na vida do espírito. Então, isso está definido. Agora, os detalhes do dia a dia, o espírito define. Ele vai escolher. Ele vai usar o tempo dele como ele quer. Ou ele vai desperdiçar o tempo dele. Está previsto alguém ser preguiçoso? Não, isso é o espírito, é uma escolha dele. Estava previsto o espírito ser muito estudioso? Não, é o espírito que procura isso. Então, aí entra o mérito do espírito ao saber usar o seu livre-arbítrio, usar o seu tempo, usar a sua inteligência, né? E muita gente desperdiça a sua inteligência. E continuando aqui, há duas clássicas exceções à regra geral de escolha de provas. Quando o espírito é simples, ignorante, sem experiência, Deus supra a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Está no Livro dos Espíritos. Então, existem espíritos que vão pegar esse espírito simples, ignorante, sem experiência, e que vão encaminhá-lo para uma encarnação a melhor possível para ele. E a outra situação, quando possuído pela má vontade, ou sendo ainda muito atrasado, Deus pode impor-lhe uma existência que sabe lhe será útil ao progresso. Mas Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Ou seja, quando o espírito é muito atrasado, tem muita má vontade, quando ele fala Deus aqui, é um grupo espiritual, né, cumprindo a vontade de Deus, vai então realizar aquilo que a gente chama de uma reencarnação compulsória, vai impor a reencarnação para aquele espírito. Muitos na Terra hoje estão vindo por imposição, porque existe um planejamento para o planeta, dessa transição, e espíritos que estavam há muito tempo nos umbrais foram chamados para uma reencarnação compulsória, porque por vontade dele eles ficariam lá nos umbrais, né, estacionados na sua evolução. A pergunta 259 do Livro dos Espíritos: do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida
nós as previmos e buscamos? Resposta: todas não, porque não escolheste e previstes tudo o que vos sucede no mundo. Está aí a resposta para quem acha que tudo é destino, tudo está previsto. Não. Vou repetir: todas as provas, não. Escapou aqui o computador. Então, nem tudo está previsto, não. Todas não, porque não escolheste previsto tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Entenderam? O que vocês escolheram é apenas o gênero das provas que vocês vão passar. As dificuldades, os desafios, isso vocês escolheram. As particularidades correm por conta da posição que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. E ele continua nessa resposta. Entenderam como é que o Livro dos Espíritos é importante? A gente tem perguntas, dúvidas, né? Quem se inicia da doutrina espírita começa a perguntar. Então, o Livro dos Espíritos é básico para a gente começar a partir para ensinamentos mais profundos, para outros níveis de conhecimento, tá? Então, previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino, tá bom? E a parentela? Nossos parentes. Nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual. E, para quem não sabe, esse é um item do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui. Parentela corporal e espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Não é pelo fato de você estar numa família consanguínea que esses espíritos são ligados do lado de lá. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Não é o pai, nem a mãe, que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros ou afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, o que lhes serve de provação. Então, numa família consanguínea, é muito normal você ter espíritos simpáticos. Do lado de lá, tudo é feito para esses espíritos planejarem se reencontrar aqui no seio de uma família. Pode ser espíritos que têm muita afinidade, mas às vezes são espíritos antagônicos. E é planejado assim, é até sugerido, olha, vocês, para vocês darem um salto na sua evolução, deixarem de se pegar, agredirem uns aos outros, sugerimos que vocês nasçam na mesma família. Como filho, pai e filho, mãe e filho, como irmãos, muito comum entre irmãos. E é feito o planejamento, e esses espíritos nascem juntos, antagônicos. Às vezes são espíritos muito afins, né? Então você vê na família, às vezes, pessoas muito ligadas uma à outra e pessoas que são muito afastadas. Isso tem a ver com a condição antes de encarnar, né? Então, nós temos a família consanguínea, que nem sempre é a família espiritual. Quem é a família espiritual? É aquela dos espíritos que têm afinidade, né? Nós, do lado de lá, vamos nos reunir com espíritos que nós amamos, que são muitos da nossa própria família consanguínea, sim, mas também outros que nessa encarnação estavam fora. E que, às vezes, nós temos mais afinidade com esse espírito fora do que com o espírito da família consanguínea. Então, do lado de lá, os que se amam se reencontram.
Por isso que eu digo, quando você vê um ente querido partir, que você ama, e aquele ser te ama, que vocês vão reencontrar. Mães e filhos se reencontram, pais e filhos se reencontram, marido e mulher que se amam de verdade se reencontram, seres que tiveram experiências juntos, que se amaram, se reencontram. Eu sempre digo, Deus não mata seus filhos e não afasta em definitivo aqueles que se amam. Então, a parentela corporal é uma coisa. Nem sempre tem espíritos com muita afinidade. Agora, a parentela espiritual é sempre formada por espíritos que têm afinidade. Muitos deles que fizeram parte da família consanguínea. Dá para entender? Então, a família é um local de reencontro de almas, é local de provas. Caso de irmãos que se odeiam, às vezes encarnam juntos esses espíritos, né? E foram espíritos que do lado de lá se degladiavam. Então, vêm como irmãos. Aí a gente tem o caso do filho que vem e que sustenta os pais na velhice, mas tem o filho também que vem e que abandona os pais na velhice. Filhos que nascem deficientes, muitas vezes é acordo do lado de lá, muitas vezes não, isso sempre é acordado. Quando vem uma criancinha com uma síndrome de Down, o casal que recebe esse filho aceitou do lado de lá, que é uma missão belíssima, e no caso é uma missão receber esse espírito que já trazia no seu corpo espiritual alguma deficiência, talvez por um suicídio em outra vida, um tiro na cabeça, e vai nascer trazendo as consequências disso. Alguém precisa, do lado de lá, concordar em receber esses espíritos. E vem o pai e a mãe esquecidos do passado e nasce aquela criança. Então, não é azar, às vezes é uma bênção. Caso de filhos que vêm numa família, numa condição financeira boa e tem tudo no lado material, todas as oportunidades, e desperdiçam. Muitas vezes esse espírito é colocado, ele não tem força suficiente para nascer numa situação de mais dificuldade. Então esse grupo aqui vem numa condição melhor e vai receber esse espírito, e recebe. Ele desperdiça a oportunidade. Então você tem maus pais, maus filhos, maus irmãos. E a família é esse laboratório que permite a evolução do espírito. Entenderam? Então, pessoal, a questão da família é muito interessante a gente analisar do ponto de vista espiritual. E os casamentos? Eis aí um dos eventos que quase sempre é programado lá de lá. O reencontro de dois seres que vão se atrair, né? E vão viver juntos. Um casamento formal ou não formal não interessa. Mas esses seres estão em diferentes níveis evolutivos. Então você tem casamento de dois seres evoluídos, você tem casamento de dois seres que não são tão evoluídos assim, você tem casamento que um deles é evoluído e aceita se reencontrar com um que é menos evoluído para jogar isso para cima. Existem várias situações nos casamentos, tá? Então, o André Luiz vai nos dizer que existem uniões que são marcadas pelo amor. Há casamentos em que a fraternidade é o sentimento que predomina. Existem uniões também de provação. Muita gente vai falar, não, é a minha, de provação. E há os casamentos criados pelo dever. Então, existem reencontros em que espíritos vivem juntos, vão se casar com diferentes objetivos, e espíritos em diferentes níveis. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma. Do lado de lá, pode dois seres estarem unidos, como se fosse um casamento aqui da Terra? Né? Sim. Os demais, né, representam simples conciliações para a solução de processos retificadores. Ou seja, existe casamento que é alma com alma, né? Se amam mesmo. E outros são simples reconciliações, são acordos para os espíritos se entenderem, né? Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade,
vai definir 5 tipos de casamento. Normalmente o pessoal gosta muito disso que eu vou falar aqui agora. 5 tipos de casamento. Eu vou ler os tipos de casamento e depois vou destrinchar cada um deles. Os casamentos acidentais. O que seria um casamento acidental? Os casamentos provacionais, os casamentos sacrificiais, os casamentos de almas afins e os casamentos transcendentes. Vamos definir o que está por trás de cada tipo de casamento? Eu vou mostrar uma figura aí que, na verdade, é um texto. Vejam aí a figura número 1, onde nós vamos falar dos tipos de casamento. E vocês, bom, quem quiser colocar aí alguma observação, fique à vontade, viu? Casamentos acidentais. O que seria isso? Almas sem ascendentes espirituais. Falta de ligação afetiva. A aproximação se dá por impulsos sexuais, por exemplo, por interesses. São espíritos desprovidos de simpatia ou antipatia. Segundo Martins Peralva, esse casamento pode até dar certo em alguns casos. Os provacionais, com o objetivo de 2 espíritos se reajustarem, é o tipo mais comum aqui na Terra. Por haverem contraído débitos kármicos, é planejado o reencontro. Então, é muito comum esses casamentos provacionais. São débitos kármicos, esses espíritos se reencontram, e aí, às vezes, falando assim na gíria, o bicho pega, né? Os casamentos sacrificiais, esses são mais raros. São o encontro de uma alma elevada, iluminada, e outra inferiorizada, tendo por fim reconduzi-la ao bem. É o caso de Lívia, né, com Públio Lentulus. Quem é que já leu o romance há 2000 anos? Públio Lentulus foi um senador, que é o nosso Emmanuel, né? E a esposa dele, Lívia, era um espírito muito mais elevado que ele. Quem ler essa obra vai entender do que a gente está falando. Então, é um casamento sacrificial. Quem fez o sacrifício, aí, no caso, foi Lívia. Tá? Almas afins são almas amigas que vêm para consolidar afetos. Neste caso, não ocorrem separações e ambos procuram aprimorar o amor que já nutrem um pelo outro. E os casamentos transcendentes, que são muito raros. O encontro de almas iluminadas com objetivos elevados para trabalharem juntas com fins altamente úteis e nobres. Tá bem? Então, voltando aqui para mim. E aí, gente, qual é o casamento que vocês se encaixam aí? Alguém acha que foi um casamento acidental, provacional, sacrificial, de almas afins? Ou alguém considera que é um casamento de almas transcendentes, né? Então, é muito comum esse caso dos provacionais. E, tirando a brincadeira, né, espíritos que não estão muito evoluídos assim, que fazem um acordo, vamos tentar, vamos vencer as nossas más tendências, vamos reencarnar, vamos nos reencontrar e vamos assumir lá um compromisso juntos. Alguma coisa vai nos atrair, né? E vamos ser colocados à prova. Então, você tem nas obras espíritas várias uniões que são desse tipo, né? É comum também um casal que recebe um filho complicado. Então, vem 2 espíritos que podem estar mais ou menos bem preparados para isso e recebem um espírito como filho que para eles foi um desafeto em outra vida, um espírito complicado, alguém que eles precisam perdoar ou que eles precisam ensinar, precisam resgatar, e eles vão sofrer às vezes com esse filho, porque é uma necessidade deles também, tentar ajudar aquele filho. E no tempo atual a gente precisa chamar a atenção para essa coisa do ataque que está sendo feito às famílias. As famílias estão sendo atacadas, entram ideias, ideologias que destroem a família. E a gente tem que lutar contra isso, tá? E existem filhos que estão muito soltos, pais que às vezes têm uma condição financeira
e que não cuidam da evangelização do filho, do lado moral do filho, e esse filho vai ser educado na rua, vai ser educado por pessoas que não têm o mesmo pensamento dos pais. Agora, existem situações também de pais extremamente irresponsáveis, que não tratam bem seus filhos. Existe o oposto de filhos que maltratam os pais. Enfim, a família é esse laboratório. E no mundo inferior, é normal que aconteçam muitos problemas dentro da família, porque são espíritos inferiores. No mundo superior, todos, né, vivem bem. Na obra Nosso Lar, tem um momento que André Luiz quer ver a sua família na Terra e que ele marca uma entrevista com o ministro do Nosso Lar. E ele vai lá. E André Luiz fala que quer ver a família, quer ver a família. Aí o ministro leva André Luiz assim para a janela e mostra lá embaixo, que ele está numa posição mais elevada, aqueles seres caminhando lá por Nosso Lar. E o ministro vai falar assim: esses, André, são a minha família. O que ele está dizendo ali? Eu já tenho um sentimento em que eu amo todos indistintamente. O seu amor, André, como se ele falasse isso, ele não fala. É um amor ainda egoísta, né? Você quer ver a sua família, mas essa família não é sua, você está passando por uma experiência com ela. Então, todos nós estamos passando por uma experiência com os nossos entes queridos. Os nossos filhos, os filhos de vocês, não são de vocês. São espíritos que já tiveram vários pais e várias mães. E à medida que do lado de lá forem evoluídos, eles vão reencontrar esses pais e mães e vocês vão reencontrar. E essa ideia do meu filho lá para frente, não, é o meu filho, é um espírito que eu amo, que é diferente, que eu tenho muita afinidade, que é diferente, mas ele não é meu. Mesma coisa, a minha mulher, o meu marido. É normal que a gente tenha esse sentimento, mas é um espírito que a gente ama. E, no fundo, a família, a vida aqui na Terra, é para a gente adquirir esse sentimento de amor. Mas muita gente tem um sentimento de posse. E aí, esse sentimento de posse pode ser até doentio. E a gente vê isso nas relações de seres. Um sentimento de posse doentio. Isso gera muitos problemas, muita tristeza, muito sofrimento. Então, a Terra é esse laboratório, né, de evolução do espírito. E tendo o conhecimento espiritual, a gente vê a vida diferente. A gente vê os relacionamentos de forma diferente. Como é importante um relacionamento. Seja de marido e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos. Tudo é relacionamento. No trabalho. Nós temos que ter mais cuidado com o outro, mais cuidado com o que nós falamos, mais cuidado com os nossos sentimentos, o que nós externamos. É normal, às vezes, a gente ficar um pouco assim fora do eixo e falar alguma coisa mais dura, mas a gente tem que voltar ao normal logo. Isso não pode ser a nossa vida, sermos sempre aquele ser que está reclamando, ou é sempre agressivo, sempre com atitudes negativas. A gente tem que superar isso, né? E isso dentro de um relacionamento é muito tóxico, faz muito mal. Quando às vezes um marido, uma mulher vai descobrindo aquela pessoa e vê que não é aquele príncipe encantado, não é aquela princesa. Então é muito importante a gente saber aturar um ao outro. E aí vem uma virtude, que é caridade, que é indulgência. O que é indulgência? Você aceitar a pessoa do jeito que ela é, com as imperfeições dela. E se aquela imperfeição dela se voltar contra você, você tem que perdoar. Casais que não se perdoam não duram muito. Casais que não são indulgentes não duram muito o relacionamento. Pais e filhos que não são indulgentes vão brigar. O clima vai ser ruim em casa. Pais e filhos que não se perdoam vão ser infelizes, porque vão errar. Seja o pai, a mãe, seja o filho, a filha, porque são espíritos imperfeitos. Então a gente precisa o tempo todo estar exercitando essa questão da indulgência e do perdão e procurando melhorar, né? Tendo mais cuidado pela maneira como a gente se comporta com relação ao outro. Porque muito além de pais, filhos, irmãos, etc., são espíritos.
que planejaram esse reencontro aqui, entenderam? Então é muito importante saber aproveitar isso. Na obra O Consolador, a questão 188, como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Importante, né? Como é que os cônjuges devem proceder para cumprir bem os deveres? Resposta: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Aliás, essa palavra sacrifício entra muito na relação de família. O pai e a mãe que se sacrificam pelo filho, né? O sacrifício que a gente faz para abrir mão, às vezes, de uma condição melhor em favor do outro. Então, a vida em família, às vezes, é uma vida de sacrifício também. E para terminar aqui essa questão do Consolador, para alcançar a paciência, o heroísmo domésticos, faz-se mistério a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Muitas vezes a família traz desafios e dores muito grandes. Você tem um casal, às vezes um filho sofre um acidente, ele fica dependente dos pais. Olha aí um desafio, olha a dor, tetraplégico. Às vezes o pai ou a mãe sofre um acidente, sofre um AVC, fica dependente do outro. Olha o desafio para o outro que fica, Então fica uma outra lição, vamos nos ajudar, gente. E vamos tratar dos nossos corpos, vamos ser responsáveis para nós não gerarmos dor para o outro. Vamos tomar conta da nossa vida. Agora, quando acontecer e o outro cair, você tem a obrigação de estender a mão, né? Fulano, uma mulher belíssima, sofre um acidente, perde as 2 pernas. O marido vai abandonar? Ou vai acolher aquele espírito porque ama de verdade aquele espírito? Aliás, que exemplo triste que eu dei, né? Mas é a realidade, né? Se acontecesse. É aí que você vê quem é quem. Isso tem a ver com o lado moral do espírito. Então, muitas vezes, a família exige grande sacrifício, mas é uma prova, isso vai passar, isso é temporário. E os grandes acontecimentos, nós já vimos aqui, foram previstos. Tá? Na obra Nosso Lar, quem lembra, existe lá um momento em que a Dona Laura é tia da Heloísa, que chega no nosso lar numa maca toda sofrida, né? E é recebido pelo Lísias, que é tio dela. E a Dona Laura, que é a tia, resolve reencarnar para ajudar essa sobrinha que vai reencarnar depois. E qual é o planejamento? Dona Laura, que é tia de Heloísa, vai reencarnar e Heloísa, reencarnando depois, vai ser filha da Dona Laura. Tá? Então, situações como essa também acontecem. Grandes sacrifícios do espírito ao reencarnar para ajudar um outro espírito. Tá bem? E com relação a essa questão da desencarnação, reencarnação, é possível um espírito que desencarna, um casal tem um filho, o filho morre. Terrível isso, né? Eu sei disso. É a pior situação, mas esse filho morre. Digamos que seja um casal com 25, 28 anos de idade. Aos 35 anos, a mulher engravida de novo. Esse espírito pode voltar para a mesma mãe? Pode. Ué, mas por que ele desencarnou então? Porque estava dentro de uma prova que ele tinha que passar e o casal que passa por isso está em prova também.
Mas, como aquele espírito já cumpriu a prova dele, ele pode voltar no mesmo casal. Ou então esse casal vai ter um filho, esse filho vai crescer, e quando esse casal tiver mais velhinho, vão receber um neto, esse neto pode ser aquele filho que eles perderam. Isso pode acontecer, não só pode, como acontece muito. Então, quem são os filhos de vocês? Quem são os netos? Quem são os sobrinhos? Esse filho pode vir como um sobrinho. E às vezes um tio, uma tia tem um amor pelo sobrinho, o sobrinho tem um amor pelos tios, que não sabe de onde vem. Pode ser algo parecido com isso. Não necessariamente essa situação, mas situações parecidas. Se em outra vida você já foi pai, mãe de um certo espírito, e ele vem agora como um sobrinho, você provavelmente vai sentir uma certa atração por aquele sobrinho, por aquela sobrinha, que vai ser um predileto. E às vezes a pessoa fica até com dor na consciência, né? Mas pode ser essa afinidade. Então a família é isso, gente. São reencontros, tá bem? Então, como planejar reencontros felizes no futuro? Vamos aproveitar a família que nós temos. E se não está muito bem, vamos parar, vamos raciocinar o que nós temos que fazer. O que depende de mim para que eu tenha um bom relacionamento? O que depende de mim para que o fulano A, B ou C me veja diferente? E é esse esforço que o espírito precisa fazer. Agora, a gente precisa parar e tentar entender as coisas no nível espiritual. Por isso que o conhecimento espírita ajuda muito, até nos relacionamentos, até na família, né? Na vida espiritual, os laços de família não se perdem. Espíritos que se amam aqui vão reencontrar. É extremamente comum filhos se reencontrarem com os pais. Nós temos aí alguns médiuns, eu citei no programa passado o Bacelli, o próprio Bacelli faz esse trabalho, que me enviam cartas do mundo espiritual, coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Não achar que a casa espírita é para isso, porque não é. Mas trabalhos específicos, alguns médiuns vêm com missão, e que é relatado lá a mãe mandando mensagem para o filho mandando mensagem para a mãe. Gente, a morte para o espírito não existe. Os afastamentos são temporários, tá bem? Então, a vida continua, a vida espiritual é uma realidade, os reencontros vão acontecer e nós estamos na Terra numa grande escola. É um grande hospital para espíritos doentes, mas é uma grande escola. E dentro dessa grande escola existe uma sala de aula especial, a família. Olhem para a família de vocês, prestem atenção aos relacionamentos. Se você é casado, você é casada, procure fazer uma avaliação de como você tem se comportado. Jogo aberto, conversa, amor, fraternidade, indulgência, perdão, pensamentos positivos, evangelho no lar, conexão com a espiritualidade e viver a vida, aproveitar cada minuto, aproveitar o tempo, adquirir conhecimentos, aprender a amar. E se o relacionamento não está muito bom, tentar consertar isso, porque vocês foram colocados para se reajustarem. E se não conseguem isso aqui, vão ter que reencarnar de novo, entenderam? Porque é da lei que os espíritos se afinizem, se amem. A lei é de amor. Então, vamos aproveitar a nossa família, vamos aproveitar os relacionamentos, as amizades, tá bem? Porque o que importa é nós desenvolvermos o amor, a fraternidade entre nós. O mundo precisa disso. E espíritos superiores são espíritos que se afinizam, que se amam. Não tem ódio de ninguém, não tem nada contra ninguém. Tá bem? A gente precisa colocar a nossa mente num nível superior, nossa consciência, nossos sentimentos num nível superior. Bom, falamos aí dos tipos de casamento, eu não sei qual que vocês se encaixam aí, espero que tenha sido interessante falar esse assunto, né? É muito importante, então que Jesus abençoe a vocês, as suas famílias, sejam felizes, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.